Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilógica. Temos uma grande satisfação de estarmos aqui diariamente na televisão aberta, canal aberto de São Paulo e em outras estações de televisão do Brasil e do mundo, que aceitam essa conscientização, né, da ciência que fez a união com a filosofia e a espiritualidade ou teologia. Então, estamos num campo maravilhoso de inovação, de transdisciplinaridade e que faz a união da teoria com a prática. Dr. Kepp? Bom, você falou em física, né? Então a gente pode começar com a questão da física, né? A física, vamos dizer, trilógica, ou a física keppiana, não sei que nome pode dar, que é uma física diferente do Newton e do Einstein, né? Então, essa questão, né, da física cometeu um erro muito grande a partir do Isaac Newton. Então, eu gostaria de mostrar, a gente não precisa falar o erro de Isaac Newton, a gente pode falar o engano que ele cometeu no estudo do centro, né, da energia, colocando, por exemplo, partículas no centro do átomo. Então, é um fato interessante esse, porque a partícula, nas nossas descobertas, veja bem, nós temos descobertas que os outros cientistas não tiveram até agora. Então, se alguém disser que essa descoberta é dele, que é a nossa, então ele está sendo larápio, né, das nossas ideias. Então é o seguinte, eles colocaram como se houvesse no centro do átomo a inércia. Agora, inércia é não, hércia é ação. Então, colocaram a não ação como se o centro do átomo, que é claro, né, a ideia da existência do átomo, então a essência seria a não ação. Então, ao contrário, o que é não ação não existe. Então, se coloca a inércia, né, se coloca esse elemento de que não existe, contra a hércia é ação, vem do grego, vem do latim também, e colocando coloca não ação, como se fosse vácuo. É estranho isso. Então, nós colocamos o seguinte, o problema principal é tirar essa ideia de inércia, essa é ação, tirar essa questão do que é não ação, e colocar hércia. Então, o centro de qualquer elemento assim, material, de qualquer elemento no mundo, é claro, né? O que existe é criação. Então, a pessoa tem que ter a ideia de que tudo que existe é criado. Não é uma coisa que surgiu de repente do nada. É uma ideia até muito infantil, né? Que muitos físicos podem ter, que do nada vem tudo, não vem nada. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp. Para quem estuda física, isso fica muito claro, porque desde a ideia de Galileu, por exemplo, que começou esse estudo da inércia, eles colocaram a inércia, essa inação, na massa, como se fosse a essência da massa. E Newton usou isso para desenvolver as 3 leis da dinâmica,
sendo que a primeira lei fala diretamente da inércia. E a consequência dessa lei da inércia é a lei da ação e reação, como se a reação fizesse parte da realidade. Agora, o pior de tudo foi quando chegou Einstein, que se Einstein acreditando que a inércia é uma propriedade da matéria, ele disse o seguinte, que na medida que a matéria vai adquirindo velocidade, ela vai se transformando em energia. Então a conclusão dele é que a inércia se transforma em energia, ou seja, que a energia vem da inércia, da inação. Isso é um absurdo. Pela velocidade, pelo movimento externo, né? E agora, quem que faz o movimento externo? O movimento externo não vem do nada. Então, aí tem que entrar no aspecto da criação. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, não existe absolutamente nada no mundo que não seja criado. Tudo é criado e tudo continua existindo através da ação divina. Então, nós estamos mergulhados na energética escalar, né, que o Tesla descobriu. Estamos mergulhados numa energia que veio de Deus, né? Uma energia que a gente pode dizer divina, que Deus criou para criar, né, todos os elementos que existem. Então, eu posso dar um exemplo. Se uma pessoa fala que ela é infeliz por causa, ou se é casado, né, por causa da mulher, ou por causa do marido, né, se é o caso é da mulher, que ela é infeliz, que ele é infeliz porque fez um casamento ruim. Então, esse é já uma inversão, quer dizer, colocando a culpa, né, dos males fora. Então, se a pessoa fala, aqui no Brasil a coisa não vai, é muito lenta, é atrasado, tudo isso. Então, ele está pensando assim, que se for para um outro país mais adiantado, né, Estados Unidos, Canadá, Europa em geral, então que ele vai ser feliz, não vai, não. Que esse movimento de, vamos dizer, inércia, que é brecar tudo, é um movimento ruim que os vícios trazem. A gente pode dizer que até é um movimento que os demônios dão preferência, porque aí, tirando o aspecto divino que nós teríamos pela energética, quer dizer, divino não como Deus, mas como filhos de Deus, né? Tirando esse aspecto, então o que sobra é um aspecto assim negativo. E daí, olha, isso é interessante esse fato. Quando se faz análise de qualquer cliente, o analista, o psicoterapeuta, aqueles que ajudam os outros, um psicólogo, um religioso, ele tem que lidar com os demônios que a pessoa tem. Por isso que eu escrevi um livro, Psicoterapia e Exorcismo, ou então a questão de sociologia e exorcismo, porque quando se entra em contato com outro ser, tem que entrar em contato com os demônios que o outro ser tem. Parece incrível, mas nós temos aqui um monte de psicanalistas e eles têm algum exemplo? Selma, doutora Selma? Então, Dr. Kepp, o senhor dizia que nesse planeta nós vivemos no irreal, né?
nas inversões. Então, eu estava lembrando assim de uma questão que muitas vezes a gente vê o pessoal da engenharia, estudantes ou mesmo profissionais, que tem muitas vezes mais preocupação com as fórmulas matemáticas do que com os fenômenos em si. Então, em palestras da Nova Física que a gente acompanha, a gente vê que muitas vezes o aluno fica indignado que, com toda a explicação do fenômeno, ele não consegue entrar naquilo, ele quer uma fórmula que explique aquilo. Então, isso de colocar a matemática acima dos fenômenos é algo muito invertido e doentio que tira a pessoa, por exemplo, da realidade, né? Então, a Selma está falando que a matemática, em geral, foi criada pelo demônio, né? Exato, Dr. Kepp. Porque na matemática não há lógica. É uma questão de crença num processo assim que geralmente é errado, né? Esse MC2 é um tipo de matemática do Einstein. E o MC2, a massa na velocidade da luz ao quadrado, não é nada. E se considerar essa questão, tem que ver que também tem que ter Deus, né, criando lá atrás a massa, criando a energia escalar, que depois se transforma em elementos assim materiais. Então, a doutora gostaria de falar no sentido, por exemplo, dos remédios, né? Sim. Oh, doutora, será que o remédio é que cura mesmo? Ou o remédio é tão, às vezes, venenoso que estimula a reação do corpo para uma sanidade maior? Então, Dr. Kepp, é isso que o senhor falou da inércia. E muitas vezes o que os medicamentos fazem, eles brecam a energia. Então, muitos medicamentos eles são bloqueadores, né? Bloqueadores de muitos receptores do corpo. Então, a pessoa ela vai ficando mais paralisada do que ela já era. E os pacientes também, eles têm muitos vícios. E eles muitas vezes procuram o médico não para lidar com o vício, por exemplo, de comer muito. Eles querem continuar comendo muito e ter um medicamento que faça com que eles possam comer muito sem engordar. Então, veja como a medicina muitas vezes também incentiva essa inércia que o paciente está e quer continuar. Eu vou mostrar aqui um quadro do exame de sangue, o que significa, né, essa patologia no sangue. Os glóbulos vermelhos todos amentoados. O que significa isso? Que a pessoa que tem assim um tipo de sangue assim sem coordenação é um tipo de pessoa que não tem quase coordenação nenhuma. Bom, nós temos um pequeno intervalo e vamos continuar daqui a pouco. Então, eu sou dentista, formada pela USP, e aplico as descobertas de Norberto Kepp há mais de 35 anos. E eu conheço o ventilador Kepp Motor desde 2008. Esse ventilador, ele não usa só eletricidade. Ele, cerca de 80% a 90% da energia, ele capta do espaço, do ar, que seria a energia escalar. Então, ele capta esse magnetismo e transmite para o ambiente. Então, esse magnetismo é de acordo com a nossa estrutura do ser humano. Então, o que acontece quando o nosso corpo, nós estamos expostos a um campo mais magnetizado, como propicia o ventilador Kepp Motor? O que acontece? Aumenta a fluidez do sangue. Então, o sangue, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos conseguem circular melhor em toda a circulação sanguínea. Então, com isso, oxigena mais o sangue. A gente tem essas ondas negativas e celulares que influenciam o ambiente, mas o Kepp Motor, esse magnetismo do ambiente, neutraliza essas ondas ruins. Então, a gente consegue manter a nossa saúde e aumentar a imunidade. Por isso que eu indico para todo mundo.
eu mostrei, então, a pessoa que está no vício. Por exemplo, na psiquiatria, né, tem a psicose maníaco-depressiva, tem a psicose paranoica, tem a psicose depressiva com todos os elementos, por exemplo, as doenças, etc., mentais, né? A pessoa é confusa. Tem um fato interessante, né? Que dizem que pela idade a pessoa vai ficando assim gaga, né? E essa é a ideia. Não é por causa da idade, é que a pessoa que nunca pensou direito, que era golpista, não tinha ética, então ela embrulhou de tal maneira, né, o seu sangue, o cérebro dela, que ela ficou assim sem capacidade de pensar direito. Vocês vejam um exemplo aí, né? A Inger quer falar alguma coisa? Sim, doutor A Inger é que faz a hemografia, né, os exames de sangue. Mais de 500, né? Sim, bem mais. Então, que eu vejo nesses tipos de exemplos aqui, que a gente precisa ter uma vida ativa, doação do bem, porque nós somos livres só para fazer o bem. Todos os pensamentos negativos, como a agressividade, faz que a gente sofre com sangue embrulhada, assim como o Dr. Keppe falou. É uma pessoa ativa, tem um sangue boa, que faz bem para o corpo e mente dela. Mas é importante fazer uma distinção, né? Não é a pessoa ser ativa no assalto, na roubalheira, né? Na atitude invertida, né? Atitude patológica. É ser ativa no bem. Então, há muita discussão sobre, por exemplo, essa questão da liberdade. O ser humano, eu já escrevi isso nos livros passados, o ser humano, ele geralmente quer ser livre, mas ele quer ser livre no quê, né? Ele quer ser livre no mal, para fazer o mal e não ter assim nenhuma responsabilidade. Então, quando a pessoa vai fazer análise, o grande problema dos terapeutas, né, dos psicanalistas principalmente, né, o grande problema é que a pessoa aceite, né, a interpretação. Porque quando a interpretação, por exemplo, se fala, olha, você não é infeliz porque está aqui, ou nesse trabalho, ou nessa família, ou nesse casamento, ou com esse tipo, né, de situação. O senhor é infeliz porque o senhor não aceita trabalhar com isso. Não existe praticamente, e em geral, um tipo assim de trabalho só, de casamento, um tipo só assim de patologia pessoal que resolva tudo. Então é interessante um fato, viu? Quando as pessoas fazem análise, se ela é muito apegada à família, tem lá 40, 50 anos e pensa, não, minha mãe é isso, meu pai é isso, mas aquilo, a família. Então isso mostra que a pessoa conservou uma enorme infantilidade. E essa infantilidade não deixa que ela seja madura, porque a pessoa madura é a pessoa que pensa, vamos dizer, no geral, pensa no país, pensa não só na família, mas não
fica na questão da família só, que ela se lança, ela realiza. Então, as grandes personalidades que ajudaram o mundo são aquelas que seguem esse princípio. Vocês lembram, não? As pessoas assim, cristãs, né? Quando Cristo, né, ficou lá com 12 anos ensinando lá em Israel, ensinando os adultos lá, as pessoas sábias lá daquele tempo. Então, os pais ficaram desesperados. Então, o que aconteceu? Quando ele foi para casa, a mãe falou: onde você esteve? Não avisou nada. Ele falou: mulher, eu tenho que tratar aqui do Pai de Deus. E não, que quer dizer, tratar de famíliazinha, ganhar mais dinheiro, trazer assim proventos para a família. Estou aqui para ajudar a humanidade. Então, quem não é assim é praticamente uma pessoa muito doente. Quem só fala de mãe, de pai, de filhos, quem é muito ligado à família, tem um mundinho muito, muito pequeno. E quem é adulto tenta se entrosar com o mundo e fazer o que pode. Você quer pôr aí esse quadro do sangue, assim, mais ou menos. Bom, olha, veja o seguinte, quando a gente faz exame, se a pessoa tem uma certa coordenação, né? Tem os glóbulos redondos e tem glóbulos brancos, veja, a parte mais clara, né? E tem também uma que Enderlein falou que é microzimas, que vem da energia escalar. Se a pessoa é assim, é uma pessoa madura. Agora, se ela, por exemplo, é muito ligada à família, é uma pessoa que não recebe, né, a energia de fora, que é a energia de Deus, que não faz nada para o mundo. Se o indivíduo vive aqui para cuidar dele e dos seus próximos, ele praticamente não tem uma vida verdadeira. Ele está sendo assim, meio inútil para a vida. Vocês, os outros analistas aí, querem dar exemplo? Eu pensei, achei muito bonito o que o senhor estava dizendo, Dr. Kepp, e que a pessoa, assim, nessa atitude egoísta, fechada, né, com essa coisa de familhinha, na vitimação dos pais, ela fecha esses canais de recepção da energia escalar. Então, nem ela vive uma vida satisfeita e nem tem uma atitude de fazer algo útil para a humanidade, né? Além do que, né, fica como um curto-circuito, um circuito muito fechado, e aquilo intensifica a projeção dentro da família. As brigas, as disputas, as invejas e aquela tal da idealização projetiva, que acaba numa identificação projetiva. Então, um espera do outro algo imaginário, ideal, e quando o outro não corresponde, e geralmente não corresponde, aí então vem aquela briga, aquela insatisfação. Você é a causa da minha infelicidade. E isso concentrado numa casa, com uma família, chega, às vezes, a situações bastante sérias, né? Eu posso mostrar um quadro sobre a inversão, né? A inversão, eu pus lá, é cegueira. Lê lá o primeiro, né? Tá. Inversão é cegueira. Então, é a vida sensorial dominando a oralidade através de drogas, bebidas, alimentos. O que quer dizer isso, né? Notem que até um Bion, não? Wilfred Bion, que foi o maior psicanalista da Inglaterra, ele disse o seguinte: é interessante notar, né, que certas, vamos dizer, certas pessoas
são muito orais. Então, qual o exemplo que ele deu? Ele falou, e geralmente os religiosos, né, são pessoas dependentes. Então, uma pessoa dependente que tudo o que vai fazer tem que perguntar para o outro, né, para o pai, para a mãe, para a mulher, para o marido, se aquele está certo, ou até para os filhos, né? Então é uma pessoa infantil. Agora, o que caracteriza a doença da pessoa, o que leva, por exemplo, até as doenças físicas, é uma atitude infantil. Notem que quando eu trabalhei no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, a maior parte das pessoas que iam lá iam mais com problemas assim psicológicos. Então, problemas de angústia, problemas assim, de insatisfação, problema de dores. A questão de dores, por exemplo, ninguém precisa ter dor, né? Dor tem quando a pessoa é contra a realidade. Agora, vejam esse problema terrível, né? Pessoa com drogas, né? Veja, pessoa que não pode deixar as drogas, né? É uma pessoa muito doente. Ou a pessoa que não consegue deixar as bebidas, né? O álcool, é pessoa doente. E os alimentos assim negativos. Mas notem que interessante esse fato, é que não é uma questão assim tanto física, né? Que a pessoa precisa comer. Nos Estados Unidos, mais da metade da população é obesa demais. Eu já falei isso várias vezes. Tanto assim que no avião eles têm que reservar 2 lugares. Se todos entrarem e lotarem o avião, ele não sobe de tanto peso. Então tem esse problema que o pessoal pensa que é uma coisa física. Não é física, não. Vem da vida psicológica. A pessoa é doente, vamos dizer, no psiquismo, no espiritualismo, na parte espiritual. E aí atinge também a parte física. Então, uma pessoa doente fisicamente é sinal que essa pessoa, veja bem, é assim, espiritualmente atravancada nos seus erros, tudo nervoso, insatisfeita. Se a pessoa neste mundo é insatisfeita, né? O que vai fazer? Ele tem tudo às vezes e não quer ser grato. Então, satisfação é, vamos dizer, é gratidão. Quem não é grato é doente. Terminamos o programa? Terminou, a gente não conseguiu completar aquele quadro, mas aqueles que tiverem interesse em saber o que o Dr. Kepp ia explicar depois, continuam assistindo os nossos programas, que ele vai passando todas essas informações. Até!